por tantas outras razões. Não sei qual é a razão que está no nosso interior, no seu interior, que te faz se afastar, que te faz se isolar, que te faz se esconder de tudo e de todos, e principalmente de Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo, conhece o seu coração. E o Espírito Santo, ele é, além do ciúme de Deus, além do próprio amor de Deus, o amor ciumento de Deus, o zelo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele conhece o nosso coração como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Criador, como nosso Libertador. Porque todas as obras de Jesus, todas as obras do Pai de criação e as obras de salvação de Jesus foram através do Espírito Santo. Do Espírito Santo Paráclito, que é para nós o zelo de Deus, o amor ciumento, que não quer a divisão entre nós e o pecado, que nos quer só para Ele. Mas nós, muitas das vezes, somos essa ovelha terrena, apegada às coisas desse mundo, de tal maneira que nos tornamos insensíveis à graça de Deus. Essa graça de Deus que é sublime, que uma criança em segundos é arrebatada, que em segundos é tomada pelos braços do Senhor e ali tem uma experiência amorosa, uma experiência viva, uma experiência tão pura e tão realista. Nós pelejamos anos e anos para chegar nessa experiência, porque temos um coração terreno, um coração apegado às coisas desse mundo, um coração apegado ao dinheiro, um coração apegado aos bens materiais, um coração apegado ao nosso ser, ao prazer e ao ter. Diferente da criança, diferente daquele coração puro, daquele coração desinteressado, daquele coração aberto. E eu lembro quando eu era criança, quero partilhar com vocês, eu era um menino, e eu sonhei com Jesus. Jesus, ele estava vindo lá do céu, e ele chegou assim na minha casa, na casa da minha avó, e ele veio falar com todas as crianças, só tinha crianças, não tinha um adulto no sonho. Todas as crianças foram e abraçaram e beijaram ele. E ele me chamou de canto e falou assim: olha, eu quero falar com a sua avó. Eu falei, então tá bom, vou lá chamar a minha avó. E fui lá, chamei a minha avó e Jesus ficou conversando com a minha avó. Ficou falando com ele e tal, e eu acordei depois quando ele estava indo embora pro céu. Ele foi subindo pro céu assim e foi embora. E eu acordei e falei depois, porque eu não estava na casa da minha avó, e eu contei para ela depois. Ela falou assim: então Jesus está falando para eu me conformar, porque eu perdi os 50 reais, o único 50 reais que eu tinha, porque o meu avô havia abandonado a minha avó, e a minha avó não tinha salário, tinha uma pensão quando meu avô desse lá 50 reais para cuidar de tantos filhos e netos. E ela falou assim: então é para eu concordar, é para eu me acalmar e me concordar, né, com aquela perda, porque ele vai providenciar. Mas o que me chamou a atenção, que naquele sonho só tinha crianças de coração puro, de coração aberto. E nós manchamos o nosso coração com muita facilidade. Nós nos afastamos do Senhor com muita rapidez e perdemos a paz por causa de 10 reais, por causa de uma conta, por causa de uma palavra, por causa de qualquer circunstância. Nós deixamos de lado a presença do Senhor e somos levados pelo coração duro, empedernido, cheio de vaidade e arrogância. Mas o Espírito Santo nessa noite quer nos encontrar. Diante de todas as motivações que causam nossos corações endurecidos, diante de todas as causas que tornam o nosso coração obscurecido, afastado, doente, Ele quer ir na raiz, naquela raiz primeira, que muitas das vezes nem nós conhecemos e sabemos. Sabe quando muitas das vezes a gente tem aquela sensação desagradável
no próprio coração, aquele sentimento ruim, quando falamos com uma pessoa que não queríamos falar, estamos bloqueados, com o coração fechado, com o coração ferido. E está lá aquele sentimento escondido. E a gente muitas das vezes nem sabe o que está causando aquele sentimento. Eu estou com um aperto no coração, estou sentindo como se fosse um bolo aqui no meu peito. Já ouviu falar dessa frase? E a gente muitas das vezes não descobre. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar nessa escuridão da nossa alma, onde muitas das vezes nós nos sentimos como essa ovelha desgarrada, no escuro, sozinha, atormentada pelo medo. E o Espírito Santo, Jesus, o Paizinho querido, quer entrar nessa escuridão do nosso coração e nos tirar desse medo. Amém? Amém. Fala para o seu irmão então, meu irmão, minha irmã. Meu irmão. Você está na escuridão? Você Você está no medo? está no medo? Você tem um bom pastor. Você é um bom pastor. Ele vai cuidar de você hoje. Ele vai cuidar de você hoje. Quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Vamos pegar a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Por favor, versículo 1. Por gentileza. Olha que lindo que nós vamos ler aqui hoje. Lucas 15, versículo 1. Essa é a palavra que o Maguinho passou para estar partilhando com vocês. Amém? Amém. Uma palavra, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Hoje, né? O dia da Bíblia, encerrando o mês da Bíblia, olha só. Setembro foi consagrado à palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. Prestai atenção à palavra de Deus. Abri os vossos ouvidos e o vosso coração para ouvir e acolher a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela já vai realizando curas e milagres, como disseram aqui hoje, que o Senhor está realizando milagres. Sim, quando a palavra de Deus é anunciada, o milagre já está acontecendo. Amém? Amém. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, alegre, põe-a nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E a palavra, ela se faz vida. A palavra continua acontecendo. Quando a gente lê a Bíblia e olhamos lá em Gênesis, no primeiro capítulo, quando já é a criação, e nós olhamos lá da palavra do hebraico, né, o bará, que também podemos dizer do fiat, o faça-se no latim, que é o poder da criação de Deus. Quando Deus diz faça-se, quando Deus está curando, para nós dá uma impressão de que Deus falava e a criação ia acontecendo atrás, como se fosse uma palavra mágica. Então você consegue imaginar Deus falando assim: faça-se o sol, e o sol aparecendo, a criatura aparecendo, para que estivesse a serviço do homem que foi criado depois. Mas nós podemos olhar a palavra do hebraico, que é acontecer. Enquanto Deus falava, acontecia a criação.
Enquanto Deus pronunciava as suas palavras, acontecia o derramamento da criação do amor. E isso é lindo. Porque da mesma forma que você pode imaginar o homem sendo tecido, sendo modelado do barro, porque quando Deus falava, Deus modelava o homem na palavra. Porque o homem é a expressão do amor de Deus. Eu e você somos a expressão do amor de Deus. A maior expressão e partilha do amor de Deus sou eu e você. Criaturas de Deus, criados para o amor. E é por isso que o inimigo quer destruir a imagem de Deus, nos levando à perdição, como essa ovelha. Engraçado que o autor, Lucas, ele não fala o motivo, ele fala que está perdido. E olha que interessante, porque nós não podemos fechar a palavra. A palavra é aberta, a palavra é para você. A palavra, ela vai na sua história agora, por causa da sua perda. Aquilo que fez com que você se sentisse perdido, abandonado, até muitas das vezes um órfão. Sem o pai, sem a mãe, se sentindo ali todas as carências possíveis, imagináveis e inimagináveis. Todo o sofrimento que você já passou na sua vida, desde quando você se entende por gente, por pessoa. Todo o sentimento de dor, de frieza, de humilhação, das palavras que foram ditas, que machucaram o coração, até mesmo dos sofrimentos físicos, de não ser compreendido, de apanhar, e tudo aquilo estar dentro de você, fazendo com que nos tornemos essa ovelha que se perde, que vai para o deserto, que vai para a escuridão, para o lugar seco, árido, que não tem vida. E ali nós vivemos escondidos, você consegue imaginar? Não há pior sofrimento do que a solidão. Solidão chega a doer na alma. E o Espírito Santo hoje, ele entra na sua solidão, no seu medo. Como ele entrou na minha vida, nos meus medos. Quando eu era criança, a minha mãe saiu de casa porque o meu pai era alcoólatra. Ele era usuário de drogas. E quantas vezes eu sofri nas mãos do meu pai, tinha vergonha, tinha medo de sair com ele, porque ele mexia com todo mundo na rua, e bêbado. E eu ali, uma criança de 12 anos, 13 anos, e quando a minha mãe sai, quando a minha mãe vai embora, porque ela não aguentava mais o sofrimento, eu olho para o lado e eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Cadê a minha mãe? Você consegue imaginar você uma criança e você olha para o lado, no outro dia, a sua mãe foi embora. Sumiu, sabe Deus para onde foi, você nem faz ideia. Eu me senti essa ovelha, com medo, amedrontada, num deserto frio, escuro, em pânico. E o meu pai começou a beber e a se drogar, ele foi vendendo tudo que tinha dentro de casa para se drogar. Vendeu minha bicicleta, vendeu meu videogame, foi acabando com tudo. E eu comecei a caminhar com ele. Porque as minhas duas irmãs, cada uma foi para um lado. Uma se apoiou numa tia e a outra se apoiou na minha avó. E eu fiquei ali, refém do meu pai. Eu não tinha escolha, ele me puxava. Ele me levava com ele. E ele fazia eu carregar as drogas dele. A cocaína. Eu levava no bolso. E eu comecei a me interessar por aquilo ali. E achei legal, né? Falei, poxa, que bacana. Então o demônio já começou, o inimigo já começou a me preparar para aquela situação que viria depois. Que foi o dia que o meu próprio pai ele me ofereceu a cocaína. E eu me afundei. Conheci a cocaína. Depois conheci o crack. Com 14 anos. 14 para 15. Ali foi a verdadeira destruição de uma pessoa enquanto ser humano. O crack. Terrível. Demora 5 segundos para fazer efeito e dura 15 segundos e depois nós somos tomados por uma abstinência tão grande que a vontade é sair correndo e bater a cabeça na parede, de tanta vontade. É um desespero. É uma amargura muito grande. É uma desordem mental, psicológica, física tão grande, que a única vontade é ficar sozinho, escondido, abandonado no escuro, numa terra onde não tem vida, não tem fertilidade nenhuma, no deserto do sofrimento e da solidão.
ali, debaixo das asas de Satanás. Era só isso. E nós íamos para a rua e o negócio foi ficando tão grave que nós começamos a pedir dinheiro na rua. Ah, nós somos roubados, nós estamos aqui, né? Nós somos de Taubaté, somos de Pinda. Juntava 10 reais naquela época. Não tinha nem esses crack que tem hoje, que eu nem sei mais como que funciona. Mais de 5, de 3, enfim. Era só de 10. Então passava o dia inteiro pedindo dinheiro, ia para casa e usava. Pedia dinheiro, ia para casa e usava. E fazia isso umas 8, 10 vezes. Chegava a fumar 8 pedras de crack num dia. 10 pedras de crack num dia. Só não virava à noite porque não tinha como pedir dinheiro na rua. Não tinha ninguém na rua. Então pensa no sofrimento. Não dormia à noite. Desesperado, peguei bronquite, catarrava preto, novo. E a solidão. Eu lembro que ficava no quarto olhando debaixo da porta, entre a janela, ficava com medo de tudo e de todos, um pânico, vergonha, não conseguia ficar nos lugares, não conseguia falar, tinha medo de se expressar. E quantos os sentimentos de abandono, né? Órfão de pai vivo, naquela época. Imagina só. Mas, como diz aqui a palavra, que o pastor, ele sai e deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha que se perdeu, que se afastou, que fugiu, que está escondida, que está ali com medo, que está ferida, que está machucada. E eu lembro até hoje como foi um primo meu me chamando para ir para o grupo de oração, e eu resolvi ir para o grupo de oração, e eu cheguei lá, fiquei num cantinho, toda aquela história, né, de vida, de bagunça, de drogas, quantas maldades, né, foram feitas. E de repente eu estou ali naquele grupo de oração e quando eu vi, eu já estava clamando por Deus misericórdia. Estava clamando por Deus a misericórdia, porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu falava, Senhor, então, já que eu estou aqui nesse lugar aqui, então, eu estava escondido, imagina só, eu me achava indigno, né? Eu era impuro, eu não podia estar ali. Então eu fiquei no cantinho, lá no fundo. E ali eu falava com Jesus, falava com Deus, e de repente eu comecei a falar com ele, a moça lá na frente, lá no finalzinho do grupo de oração, eu fiquei o grupo inteiro pedindo misericórdia. Aí a moça falou assim, você que está aí, ó, pedindo até agora, pedindo, essa é a sua hora. Esse é o seu momento agora. E eu lembro que eu fui tomado por um amor de Deus tão grande, um amor de Deus tão poderoso, que eu nunca havia me sentido tão amado, tão querido por Deus, como foi naquela noite. Eu comecei a chorar, eu tremia inteira, minha mão tremia, minha perna tremia, e eu me sentia amado, mas eu olhava para mim assim, e eu via uma pessoa tão má, uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão pecadora, mas ao mesmo tempo aquilo ali não era nada mais diante de tamanho amor de Deus, de tamanha misericórdia, de tamanha compaixão, de tamanho carinho, de tamanha ternura e afeto de Deus. E aquilo foi tomando conta de mim de uma maneira que eu falei, meu Deus, como isso é maravilhoso, como isso preenche a alma, como isso é tudo que eu precisava, tudo aquilo que eu precisava está nessa experiência. Todas as experiências que eu tive na droga até aqui, não chega nem perto, não se compara com esse amor, com esse derramamento, com essa experiência que eu estou tendo agora. E aquela minha oração, aquele meu clamor, aquele meu desejo de ser uma pessoa nova, de me encontrar com o pastor, de me encontrar com Jesus, foi respondido naquela oração. Aquela sede, eu não sabia de onde veio aquela oração, mas eu clamava, eu pedia misericórdia, eu pedia compaixão, eu pedia piedade para Deus. Pedia, mas pedia, e comecei a falar, Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais ser um derrotado nas drogas, não quero mais ser uma pessoa levada pelo vício, não, por isso tira isso de mim, e clamava mesmo, clamava. E o Senhor respondeu com misericórdia. E aí está o grande detalhe. Muito mais do que ficar ali, parado, no escuro, no deserto do nosso sofrimento, nós temos que reagir.
Essa é a palavra para nós hoje. Nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos dar um passo para fora. Nós precisamos sair do nosso sofrimento, sair do nosso egoísmo, sair da nossa dor, da nossa ferida e ir de encontro ao bom pastor. Ir de encontro a Jesus. Nós temos que dar um passo. Nós temos que se colocar em saída para fazer a experiência. Nós temos que clamar, como eu, ainda jovem, clamava pela misericórdia. E até hoje, já faz 23 anos que eu estou na comunidade, já faz acho que uns 24, 25 que eu estou limpo para a glória de Deus, sem droga. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Até hoje, não tem um dia que eu não peço a presença do Espírito Santo. Que eu não clamo por Ele na minha história, na minha vida. Quando eu saí das drogas, meu Deus, eu enfrentei a primeira coisa, o medo. A vergonha, eu tinha vergonha de ir nos lugares, de falar, porque eu só ficava que nem um bicho, né? Lá no quarto, com os amigos, não era nem amigos, né? Com os derrotados, podemos dizer assim, com os mortos-vivos, né? Que se achava o poderoso, mas era só o poderoso com a mãe, com a avó, né? Era um tremendo de um covarde. Isso que eu era, um covarde. Com os amigos que não eram amigos, era um rei. Dentro de casa era um demônio. Era um demônio. Era um demônio. Mas fui abraçado por Jesus. Fui curado por Ele. Fui abençoado. Fui liberto, uma nova criatura. E tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que desgraçou a minha vida, eu fui retomando. Fui retomando. Aí eu, graças a Deus, voltei a estudar, terminei a escola. Fiz faculdade, terminei, fiz engenharia. Terminei a engenharia. Fiz o técnico antes, daí comecei a trabalhar. Técnico de segurança do trabalho. Fiz engenheiro de produção. Fiz uma especialização, né? Engenheiro de segurança do trabalho. Hoje eu trabalho como engenheiro de segurança do trabalho. Tenho a minha esposa. Sou casado, minha esposa é terapeuta ocupacional. Tenho 2 meninas, uma de 14 e uma de 9, 2 presentes. Eu e minha esposa somos consagrados na comunidade, adoração e missão. Viajamos para o Brasil todo pregando retiro. Vamos, né, para onde chama, a gente vai. Eu sou daqueles pregadores antigos ainda que a gente fala assim, ó, quando a gente aceita uma pregação, quando a gente escuta uma pregação, a gente fala, é Jesus chamando, não posso falar não. Eu falo para minha esposa, eu até arrependo depois, né, que não tem mais nem agenda mais, né? Mas na hora que quando me chamam, eu falo assim, é o Senhor me chamando. Eu não posso falar não para Jesus, é Ele que está me chamando. Como eu vou falar não para Ele? Porque Ele transformou a minha vida. Mas o milagre é o querer. É você querer. É todas as vezes você se colocar na presença do Senhor e desejar a presença dEle com todo o seu coração. Porque Ele é Deus, Ele se dá plenamente. Nesse final de semana mesmo, nós celebramos os nossos 30 anos. E para a gente rezar com essa palavra agora, vamos orar. Eu estava em casa, aí eu acordei mais cedo, era de madrugadinha ainda e fiquei rezando. Não foi nem eu que acordei, foi o Espírito Santo que me acordou. E eu fiquei em oração ali, falei, nossa, eu vou rezar então. Eu fiquei rezando. Aí eu levantei e falei assim, nossa, eu preciso escrever a homenagem, né, para a comunidade dos 30 anos. O que eu vou escrever, né? Eu falei, já sei. Eu vou pegar aquela inspiração que eu tive quando eu estava na academia, fazendo academia, eu estava rezando, né? Eu gosto de fazer academia no prédio porque eu fico sozinho, eu ligo lá a música de Jesus e eu fico rezando e fazendo academia, né? Então, vamos fazer academia e rezar ao mesmo tempo. E ali eu tive uma inspiração. Aí eu rezei com essa inspiração e o Senhor colocou, né? Coloquei tudo no papel e fui tomar um banho. Já ia ter que sair, né? Quando eu estava tomando banho, veio assim, né? A vela. Na minha cabeça veio a vela, acendendo uma vela, o Padre Hércules acendendo uma vela no altar, o primeiro a dizer sim para o carisma. O primeiro a dizer sim para o carisma. E dele para os primeiros membros da comunidade, depois para nós, missionários, depois para aqueles que já estão no caminho, aqueles que estão chegando, e para toda a plateia, né? Para todos os participantes que estão ali. E foi exatamente assim que a gente fez. Fui no mercado, comprei todas as velas, 120 velas, e fizemos essa dinâmica. Ficou a coisa mais linda. Apagamos as luzes, e quando apagamos as luzes, logo no finalzinho da missa, né? O Padre Djalma foi lá participar com a gente. O Padre Djalma estava lá.
E aí o Padre Hércules acendeu a luz no altar, o Padre Gil, que foi o primeiro jovem, acendeu na luz do Padre Hércules, ou seja, ele recebeu o carisma primeiro. O carisma do silêncio, da adoração a Jesus Eucarístico, do abandono no deserto. Aí os outros irmãos foram acendendo nele, daí foi quando acendeu todo mundo, apagou a luz, e o Padre Benedito, que é um padre da nossa comunidade, né? Nós temos 5 padres na comunidade. O Padre Benedito entrou com o Santíssimo. Quando o Padre Benedito entrou com o Santíssimo, levou lá para o altar e entregou para o Padre Hércules. O Padre Hércules veio, colocou o Santíssimo e falou, né, recebam o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que ele falou. Recebam o Espírito Santo como um pastor. Ele disse, né, recebam o Espírito Santo, e começou a orar em línguas, clamando o Espírito Santo para nós. Eu lembro até agora, eu estava de joelho. Entrou um vento assim, ó, um vento, já estava ventando, mas não forte, mas entrou um vento forte assim e me jogou. Quando eu ia cair no chão, coloquei a mão no chão assim, segurei, fiquei meio tonto. Eu falei, caramba, o Espírito Santo está soprando mesmo. Está soprando com poder. E eu olhava naquele homem, como ele sempre fala, né? Desde quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, nem um dia ele deixou de pedir o batismo no Espírito. E eu, como filho do Padre Hércules, posso falar a mesma coisa para vocês. Não deixo de pedir nem um dia o batismo do Espírito. E o Espírito Santo soprou poderosamente, veio renovando a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração, porque sem esse Espírito Santo, nós não somos nada. Nada. Não fazemos absolutamente nada. Somos que nem aquela palha que fica no vento assim, ó. Somos levados. Então o que eu quero fazer, o que eu quero orar com vocês hoje, muitas das vezes não tiveram essa experiência que eu tive, louvado seja Deus, né? Do próprio pai, né, colocar no lixo, na porcaria ali, mas tudo tem um motivo, porque como o apóstolo Paulo sempre fala, que na nossa fraqueza, na nossa miséria, se revela o poder de Deus, a grandeza de Deus. Nessa minha fraqueza, nesse meu vício, se revelou a misericórdia de Deus, se revelou a grandeza de Deus, a glória de Deus, que me colocou ali, ó, de joelhos, clamando pelo Espírito Santo. Então aí eu posso imaginar, e se não fosse as drogas? Será que eu estaria ali clamando naquele grupo de oração o poder de Deus? Ou eu seria um ateu arrogante, um orgulhoso, um prepotente, que não crê em Deus, ou que não busca Deus? Mas hoje, eu posso dizer para você, se não fosse esse vício ter entrado na minha vida, eu não consumiria a minha vida todos os dias por Jesus Cristo. Eu não seria um missionário, porque foi essa miséria, essa porcaria, podemos dizer assim, que me colocou de joelhos diante do Senhor, clamando por salvação. Então é mistério. É mistério que a gente tem que dizer assim, olha, o seu sofrimento diante de Deus vale muito. O seu sofrimento, que só você conhece, que só você está passando, que ninguém aqui sabe, que só as suas dores, as suas lágrimas, a sua luta, só você sabe, ele tem valor diante de Deus. Ele tem um valor imensurável, porque é ele que vai te colocar de joelho para se entregar a Deus, para se te desarmar e que você possa esperar em Deus, não em você. Então Deus permite a sua enfermidade. Deus permite a sua perda. Deus permite desestabilizar a sua vida muitas das vezes para que Ele seja a sua âncora, para que Ele seja a sua força, para que Ele, meu irmão, possa salvar você e você não perca a sua salvação e você não perca a sua vida. Quantos de nós, e nós aí podemos dizer com propriedade, porque nós somos pós-doutorados em arrogância, somos pessoas terrenas, facilmente nos apegamos a esse mundo, ao conforto, facilmente nos apegamos, facilmente, e difícil, hein, entrarmos na dinâmica do Espírito Santo. Como não é fácil? Por isso que todos os dias temos que pedir essa misericórdia. E o Espírito Santo, meu irmão, ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua história de vida e é essa história que ele quer curar. É essa história de vida, é esse coração que hoje ele quer continuar realizando uma obra nova. Para você ser livre, para você ser feliz, para você se sentir em paz e se sentir amado por Deus. O filhinho querido, a filhinha querida por Deus. Amados por Ele.
E quanto mais amado nós nos sentimos, olha, esse é o ponto maior da pregação. É o ponto maior. Quanto mais você se sentir o filho amado do Pai, menos você vai ter que provar para as pessoas que você existe. Menos você vai querer provar para os outros, querer a atenção dos outros, porque você já está realizado nos braços do Pai como filho amado. A filhinha amada. O que mais você vai querer, a não ser se sentir ali amado pelo papaizinho querido, abraçado por ele? Eu lembro quando eu estava saindo das drogas, que eu estava dormindo. Eu acabei de dormir assim, eu não rezei para dormir. Eu não rezei. Aí eu dormi. Aí de repente eu sonhei uma cachoeira linda. E no meio daquela cachoeira uma pedra. E tinha um senhor deitado nela, com uma túnica marrom, uma barba cinza. Um senhor assim, lindo demais. Muito lindo. Eu acredito que era Deus Pai. E ele falava, Rafael. Rafael, e aquela voz ia entrando no meu peito. Rafael. E eu fui procurando aquela voz, e eu olhei assim para aquela pedra, aí aquela pedra linda, bem no meio assim de uma cachoeira, um riacho que passava e tinha a cachoeira. E quando eu olhei para aquele senhor, ele colocava a mão na água, e daí ele olhou para mim, sorriu e falou assim, boa noite, né? Boa noite. Aí eu acordei. Acordei assim e falei, meu Deus, o que é isso? Foi o Pai que falou comigo. Foi o paizinho querido que falou comigo. Que experiência. E ali eu já não consegui nem dormir mais, né? Fiquei rezando, fiquei falando com ele, fiquei conversando com ele, porque ele é o paizinho querido. Aí você olha para a sua história de vida agora. Convido a você, se você puder, feche os seus olhos um segundo. Talvez seja uma história de encontros e desencontros. Uma história de dor. Uma história também de vício, de pecado, de trapaças. Talvez hoje não mais, porém muitas experiências lá atrás, escuras, que ainda ofendem, que ainda machuca e deixa a fragilidade no coração. Deixa estrampado a tristeza. O paizinho querido, ele conhece a sua história. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu coração. O paizinho querido conhece você. E eu quero fazer uma oração por você. Por gentileza, pode abrir os seus olhos. Você que quer receber essa graça do Espírito Santo hoje, que quer ter essa experiência, eu convido você a vir aqui na frente, que eu vou rezar por vocês. Vou rezar com vocês, para que esse Espírito Santo possa soprar sobre nós agora.